mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que eu tive muitos, né, momentos em que estava buscando a Deus e depois me desviava, momentos que eu vivia no pecado, assim, até que veio 2021, que foi onde eu me converti, né, verdadeiramente. Esse é o nosso tema do vídeo de hoje, a história de conversão do jogador Pedro do Flamengo, ele que foi manchete nos últimos dias, não por conta dos gols que ele fez, aliás, ele fez muitos gols pelo Flamengo, mas por conta de uma briga que aconteceu no vestiário, onde ele tomou um soco na boca de um dos integrantes da comissão técnica do Flamengo, inclusive foi mandado embora. Mas aqui não é futebol, aqui é sobre Cristo e como o Senhor Jesus alcançou a vida de Pedro, como que ele se entregou a Cristo. Testemunho de Pedro, bora! Qual que tem sido a nossa proposta aqui para você entender? A gente quer ter esse tempo para conversar com discípulos de Jesus em contextos totalmente diferentes. A gente já recebeu bastante pregador, bastante cantor, missionário nessa mesa aqui, mas a gente quer um outro tipo de missionário, que está num outro tipo de campo, né? E literalmente num outro tipo de campo. E pensar como é que a gente pode viver Cristo nesse ambiente. Mas eu queria começar que você já falasse pra gente como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus. É o que eu sempre falo, né? Aproveitando, né, para falar cada um na sua área, podendo estar evangelizando, podendo estar, né, falando de Jesus, né, independente do trabalho que a gente tem que estar pregando a palavra, tem que estar sendo um bom testemunho. Então eu acredito muito nisso, é o que eu falo. Eu espero sempre fazer do meu campo, né, o campo, o meu púlpito, né? Eu falo isso porque é ali que as pessoas me veem, né? Ali que as pessoas têm um pouco, né, um pouco para me acompanhar, vendo a televisão ali os 90 minutos, eu tento transmitir um pouco, né? Claro que é pouco para falar de Jesus, mas eu tento fazer um pouco ali no campo para dar um bom testemunho e falar um pouco de Jesus. Cara, mas o alcance é tremendo. Pensa uma partida de futebol, Flamengo e sei lá, Flamengo e Corinthians na final. Pô, você é louco, é um público gigantesco assistindo o Pedro. Aliás, eu sou fã do jogador Pedro. Não sou flamenguista, tá, gente? Eu sou corintiano, inclusive bem corintiano. Mas eu sou fã do jogador Pedro, ele é um cara de Deus mesmo. Eu não conheço o testemunho dele, mas eu já assisti uma pregação que ele deu, ou seja, muito conteúdo cristão na internet do jogador Pedro. Sou fã dele, vambora pro vídeo. Então, eu comecei a frequentar a igreja, né, em 2018. Mas eu frequentava, mas não estava vivendo, né, do evangelho. Eu ia no culto, para tu ver como eu não frequentava tanto. Teve um culto até que eu vim no culto, eu saí desse culto e fui direto para balada. Então eu era um cara que estava vivendo no mundo, né? Meio a meio, né? Mas por que você vinha? Eu gostava. Você gostava do ambiente? Do ambiente, gostava da palavra, sentia um ambiente bom, do louvor também, né? Que eu gosto de música bastante. Cara, a palavra de Deus, ela é irresistível. Então eu gostava da palavra, então isso me trazia para... Tinha uma galera que você conhecia que já era daqui? Sim, tinha alguns amigos, então isso me trazia para a igreja também, mas eu não estava vivendo da palavra, né? E aí veio 2018, foi um ano que Deus me abençoou muito, né? Que eu comecei a jogar profissionalmente como titular, né? Eu comecei a ser titular do Fluminense, eu era o camisa 9, e ali eu comecei, né, um campeonato brasileiro onde eu estava sendo artilheiro, né, do brasileiro com 10 gols. E eu novo, né, empolgado, vivendo... Tava com quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Né, então eu estava muito empolgado, né, sendo o nome mais falado assim do campeonato, do Fluminense, e vivendo as coisas do mundo, né? Mas até que veio um momento que foi muito bom para mim, que veio a convocação para a seleção, que foi a primeira convocação do ciclo dessa Copa, né, de 2022. E eu fui convocado, eu lembro que foi uma alegria muito grande. E até que uma semana antes dessa convocação, eu tive um jogo contra o Cruzeiro, onde eu tive a minha pior lesão, né? Que eu rompi o ligamento do joelho. E uma semana antes de ir, eu lembro que eu... Uma semana antes de ir pro pra jogo. seleção. Já tinha sido convocado? Já tinha sido convocado, tudo certo. Caramba. Era o último jogo. Ia jogar e ia viajar na segunda-feira. O jogo era no domingo, na segunda eu ia pra seleção. E eu lembro que ali o mundo desabou, né? E jogo contra o Botafogo? Não, contra o Cruzeiro. Cruzeiro, Contra o Cruzeiro, perdão. E ali o mundo desabou pra mim, né? E eu só pensava, caramba, e a seleção, né? Sempre sonhei, primeira convocação, era a oportunidade da minha vida. E aí ali foi o momento onde eu mais busquei a Deus de verdade, sabe? Foi onde eu sempre aprendi muito na dor, né? Até minha conversão de fato, eu aprendia muito na dor, sabe?
E é aquilo, né? Deus faz tudo por um propósito, né? Eu acredito que se... E durante esse período, né, eu fiz o exame do joelho, que constatou o rompimento parcial do ligamento. Então ficou uma dúvida se eu ia operar, se eu ia precisar de cirurgia ou não, entendeu? E eu lembro que na segunda-feira chegou meu empresário lá em casa com um documento, uma proposta do Real Madrid para mim. E imagina a minha cabeça na hora, né? Seleção Real Madrid, eu vendo tudo por água abaixo, né? Meu Deus. E eu lembro que ali foi uma busca que eu tratava, né, de 8 horas da manhã até as 11 da noite direto. É interessante como Deus tem a maneira dele tratar cada um de nós. E Deus ele trata na individualidade. Eu tô falando aqui do que eu tô sentindo agora assistindo esse vídeo, tá? Acredito que Deus tenha o tirado até daquela convocação, porque ele começou falando que ele estava ali super empolgado, artilheiro do Campeonato Brasileiro, convocação para a seleção e tal, ganhando fama, ganhando status, o jogador mais falado ali, um dos mais falados ali naquele ano, né, 2019, acho que ele falou. Mas acredito que Deus falou, não, pera aí que eu sei que vai acontecer amanhã. Cara, porque Deus é assim. Deus é assim. Ele deu uma segurada nele, porque ele sabe que ele precisava ter um encontro com ele. Cara, que louco, que legal, vambora. Então não chegou a ser cirúrgico? Não, foi cirúrgico. Foi cirúrgico? É porque fiquei um mês assim tentando recuperar para tentar não precisar da pra cirurgia. Encurtar, né? Ah, tá. Né? Entendeu? Então, Mas acabou sendo. Acabou sendo. Eu fiz a cirurgia. E ali foi um momento que eu busquei a Deus de verdade, sabe? Porque foi muito mais pela necessidade, né? Vamos dizer assim, do que... Porque eu lembro que foi um momento muito, muito difícil para minha cabeça, assim, ver Real Madrid e seleção brasileira me indo embora, assim, né? A convocação eu já tinha perdido. E aí eu lembro que depois disso eu fui e me batizei. Esse foi o momento que eu me batizei nas águas, né? Infelizmente eu precisei da cirurgia e depois disso eu me batizei. Mas ali não foi a minha conversão de fato, né? Eu acredito que eu tive muitos, né, momentos em que estava buscando a Deus e depois me desviava. Momentos que eu vivia num pecado, assim. Até que veio 2021, que foi onde eu me converti, né, verdadeiramente. Que, como eu falei, sempre aprendendo na dor, né? Eu tive um jogo contra o Botafogo em 2021, no início. E ali no primeiro lance, né, eu fui campeão brasileiro em 2020, né, onde mais uma vez acabei me empolgando, acabei saindo muito dos caminhos de Deus. Flamengo tava voando, né? Acredito que ele já estava no Flamengo nessa época aí. E aí começou a temporada 2021, eu tive esse jogo contra o Botafogo, onde primeiro lance, eu nem tinha tocado na bola, né? 5 minutos de jogo, eu fui subir para cabecear, meu adutor abriu. E ali foi a primeira lesão na minha vida que eu agradeci, sabe? Eu falei, Deus, muito obrigado por essa lesão, porque eu senti que era Deus me chamando de volta, sabe? Eu senti que a partir daquele dia ali eu precisava tomar uma decisão de verdade, de fato, sabe? Eu lembro que eu cheguei em casa e falei, não, isso tudo é pelo que eu tô vivendo, sabe? Deus não queria me exaltar para eu estar vivendo as coisas do mundo, né? Verdade. Ele queria uma vida constante com ele, né? Diária com ele. Então eu fiz 7 dias de jejum depois daquele jogo, só pedindo perdão a Deus, me arrependendo de todo o coração. Eu falei, Deus, eu não quero mais que nada mais faça sentido a não ser viver na tua presença, sabe? Cara, que oração forte, hein? Oração forte. Eu peço a você agora para já dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Não se esqueça também de compartilhar com todo mundo esse vídeo, porque hoje tá bom. A não ser viver nos teus caminhos, porque as coisas do mundo, né, nos enganam, né? Aquela mentira, né? Aquela felicidade mentirosa. E eu tava caindo, sempre, né, caindo nela. E naquele dia ali eu falei, Deus, eu não quero que as coisas do mundo façam mais sentido para mim, sabe? Então ali de fato eu comecei a viver o Evangelho, porque o Evangelho ele requer renúncia, né, requer santidade, né, buscar cada dia ser mais parecido com Jesus. Então a partir daquele dia foi onde eu diariamente procurei ler a Bíblia diariamente, oração, né, porque Deus ele quer isso da gente, né? Mais intimidade. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando pra gente. Isso aí. Então, graças a Deus, eu de fato me converti, né? Foi muito na dor, né? Mas acredito que Deus ele trabalha também nesse momento para trazer a gente de volta, porque muitas vezes a gente não enxerga quando... Eu era muito assim, né? Quando eu fazia gol, eu começava a me empolgar, sabe? Eu acabava me empolgando. Aí vi um momento difícil, eu voltava para Deus. Então, é interessante essa sua definição de
Cara, lúcido, hein? Que legal. Lúcido, totalmente coração quebrantado. Você sente nas palavras de Pedro, né? Apóstolo Pedro, nas palavras do jogador Pedro, que ele realmente se entregou a Cristo de verdade, cara. Que legal. Conversão, né? Porque o que eu percebo que acontece muito, e isso, você estamos falando de um jogador de futebol, mas eu vejo todo mundo vivendo isso. A gente tendo Deus como meio, né? Sim. Então, tipo assim, não, eu busco a Deus para, né? E aí você falou, nos momentos difíceis, eu recorro para Ele para conseguir... É aquilo, a gente busca os presentes do Pai, não a presença dele, né? Exato. E aí chega uma hora que quando eu coloco a mão nisso aqui, consegui, eu não preciso mais dele, né? E aí é o momento que você se afastava, né? É incrível como minha vida mudou bastante, né? Porque nos momentos difíceis eu tinha paz, sabe? Eu sabia que Deus estava comigo. Não era aquele momento difícil que eu passava antes, que eu... Caraca, e agora? O que vai acontecer? Você sente no coração, cara. Sabe? Se eu tivesse ido pro real, com certeza eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo em Cristo hoje, né? É que não adianta ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então foi muito isso, né? E o Evangelho nos faz fazer uma releitura de tudo, né? Porque hoje, né? Você, com a cabeça que você tem, você até falou isso, né? Essa lesão foi ruim ou boa? Né? Sim. A do Botafogo, por exemplo. As duas, né? Com certeza. Você fala, foi ruim ou boa? Foi muito e aí, nas boa. óticas do Evangelho, né? Você fala, cara, foi bom. Foi bom. Com Foi certeza. o que me trouxe de volta, né? Aquilo que é o terror do jogador, Com né? certeza. Não, isso aqui foi bom, né? Então, o Evangelho faz a gente sair relendo todas as coisas, Sim. né? E isso é maravilhoso. E se converter é de fato isso, né? De colocar Deus no fim, né? Eu quero Ele. E acabou. E aí é muito doido porque, por exemplo, o futebol, a carreira, a profissão, a família, tudo, na verdade, aí sim vira meio que me leva para Deus. E até a dor, né? Sim. Tudo é um caminho que me leva para Deus, né? O fim tem que ser Ele, Tem que ser né? Ele. Então, a alegria, a gente vai dar glória a Ele, na dor a gente vai recorrer a Ele. E na alegria a gente né? vê que não é através das nossas forças, né? Isso é muito bom também. Porque, como eu falei, antes de eu fazer gol, uma vitória, já sou eu sou o cara, né? Vamos dizer assim. Mas a gente vê não, que é Deus que está trabalhando com a gente. Então, isso deixa que o orgulho não tome conta da gente, né? O nosso ego não aumente, né? Sim. Vamos dizer assim. Porque a gente sabe que a vitória veio de Deus e não da nossa força. Sim. A gente estava conversando, a gente fez uma gravação antes, né? E com outro jogador, o Nino, e ele falando disso, né? O que o mundo chama de sorte, né? Então, para ser um jogador, não adianta só habilidade. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa, a pessoa certa vê, né? E você tem que estar ali. E a gente não chama de sorte, né? Não, a gente chama a mão do Senhor mesmo, Senhor. guiando Propósito, todas as né? coisas. Como é que foi para Senão você? haja sorte, né? Para chegar a ser jogador. Acredito que Deus coloca as pessoas, né? Com certeza. É isso aí, a conversão do jogador Pedro do Flamengo. Que linda a história. Não conhecia a conversão dele. Sabia que ele era cristão. Sabia que ele era um cara realmente que frequentava a igreja, que buscava a presença do Senhor, mas não conhecia ainda o testemunho dele de conversão, como ele se achegou a Cristo. Muito bom. Se você chegou até aqui, já sabe, daquele like, se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse vídeo. Ativa o sininho e coloca aqui nos comentários o que você achou. Deus abençoe. Tchau.